Pois é, o mural mais importante da história de One Piece continua gerando grandes teorias. E há informações muito interessantes que a gente vai concluir nesse vídeo. Uma pequena mudança na tradução, ainda incerta como você vai ver mais à frente, parece ter mudado uma parte importante da interpretação do poema do Segundo Mundo, o que parece fortemente indicar uma árvore das Akuma no Mi. E também a forma como essas frutas foram geradas. E tão importante quanto isso, uma nova ideia surge sobre a formação da Red Line. Mas o mais importante quando formos falar desse continente é uma única informação que Oda já nos falou lá em 2010. Algo que parece implicar diretamente na terraformação do planeta de One Piece e que com certeza é um detalhe muito importante de termos em mente. Galera, vou dar o papo aqui pra vocês, tá? Assunto sério, parece que cada vez a gente tá mais perto de desvendar os maiores mistérios de One Piece. E isso tá se mostrando cada vez mais fato porque dessa vez tentaram me parar, cara. Eu acho que eu sofri um atentado do governo mundial que é o seguinte, ó. Ah, Lipe, por que não tá aí com a luzinha que você coloca, a coloração e tal? Porque acabou ela. Não existe mais. Olha isso. Dá pra ver que tá derretido. Dá pra ver que tá completamente destruído. Sabe o que aconteceu? Aqui, ó. Olha isso. Irmão, tentaram me atacar. Terminei de gravar um vídeo. Fui desligar a luzinha. Como é que faz? Ficou pra tudo que é lado. Explodiu, saiu rodando. Enfim, deu algum curto ali. Bateria de lítio. Sabe como é que é, né? Mas a questão é... pode ter sido a energia... A resposta certa é Imu-sama. Beleza? Mas Imu, a gente vai contra você, assim como o nosso querido capitão Monkey D. Luffy. E óbvio, vamos trazer uma teoria aqui, vamos explorar ainda mais esse mural que precisa ser, cara, quiçá eternamente explorado. Então já deixa aquele seu like, se inscreve no canal. Eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéus de Palha e vamos nos aventurar em mais um vídeo de teoria. Vamos falar da criação das Akuma no Mi, vamos falar também da criação da Red Line. Eu tenho certeza que você vai gostar, então sem mais delongas, vem comigo! A origem das Akuma no Mi. A verdadeira origem das Akuma no Mi e a fonte de seus poderes pode ter sido revelado pra gente devido a uma pequena mudança na tradução. Com o lançamento oficial do capítulo 1138, a gente teve uma alteração no texto do Segundo Mundo, cara, que faz a gente ter outra interpretação. Antes estava assim: no vazio havia o sopro. O deus da floresta lançou os demônios e o sol espalhou as chamas da guerra. Mas agora a descrição ficou dessa maneira: no vazio havia o sopro. O deus da floresta domou os demônios e o sol espalhou as chamas da guerra. Percebe a grande diferença que essa pequena mudança causa? O texto anterior dá a entender que o deus da floresta foi responsável por lançar os demônios, fazê-los avançar, até mesmo ter criado eles. Mas o novo texto faz parecer que já existiam demônios na Terra, que esse mundo já possuía esses seres e o deus da floresta foi responsável por dominá-los de alguma forma. É como se essa entidade divina tivesse, com seus poderes, domado os demônios. Agora, como ele domou esses seres? E é obviamente aqui que as coisas começam a ficar mais interessantes, porque o Oda parece ter criado uma margem legal para a verdadeira origem das Akuma no Mi. Como a gente sabe, o primeiro significado de floresta no dicionário, no Google no caso, é literalmente um denso conjunto de árvores. Então se a gente está falando do deus da floresta, a gente obviamente está falando de árvores. E se a gente está falando de árvores, por que não falar dos frutos gerados por elas? Será que o deus da floresta foi o responsável pela criação das Akuma no Mi? Pensa aqui comigo. Se existiam demônios na Terra e o deus da floresta foi aquele que os domou, como ele poderia ter feito isso? Num mundo mitológico cuja lógica ainda é nebulosa para nós, não seria totalmente plausível que essa divindade tenha selado os poderes dos demônios dentro dos frutos de suas árvores? Seria uma forma clara de dominar esses seres com poderes únicos. Então sim, né, como disse um dos nossos queridos membros do canal, o Chico, essa nova interpretação é como se as Akuma no Mi fossem pokebolas. Só que isso leva a alguns questionamentos. Existiria, sei lá, um demônio da jaqueta, um demônio do brinquedo,
tudo isso não é meio confuso? Será que na verdade existem frutas originais e outras feitas com alta tecnologia do passado para tentar reproduzir sua habilidade, sua força de alguma forma? Por exemplo, será que as frutas Logia e as Zoan míticas são as frutas originais com poderes da natureza e criaturas lendárias? E as Paramécia foram criadas através do desejo dos humanos como uma tentativa de criar poderes para rivalizar com a força dos demônios. As próprias Zoans são frutas que parecem muito fáceis de se criar com uma alta tecnologia, né? Basta pegar o DNA, o fator de linhagem de uma criatura, e aplicá-lo numa fruta de alguma forma. Se bem que pelas lendas, né, é dito que todas as Akuma no Mi possuem demônios dentro de si, mas vai saber, tá? Eu acho que se for para ter realmente frutas originais, faz sentido que essas sejam forças da natureza. E eu acho também que outras frutas como a de Nika, por exemplo, podem ter surgido do nada, né? Do nada não, na verdade da força, do poder da fé, da crença nas pessoas. O Vegapunk não disse que o desejo das pessoas criou as Akuma no Mi? Pois é, existem várias interpretações para isso. Mas agora, no primeiro mundo, nesse poema, Oda faz questão de deixar claro que, quando as pessoas rezaram, o Deus do Sol surgiu. Então os poderes de Nika, essa própria lenda, essa própria figura, parece ter nascido do desejo, da fé, da crença das pessoas. Então pode ser que tenham frutas que são realmente do demônios, né, criadas pelo deus da floresta de alguma forma, e outras que também nasceram através do desejo, né, realmente das pessoas. De todas as formas, tem uma curiosidade em relação a essa nova tradução que é um pouco estranha. Eu peguei a opinião de 4 especialistas em tradução em relação à tradução desse painel. O Marco The One Piece Theorist, o Arthur do Libra of Ohara, o Roberto Rodrigues, que era o tradutor oficial da Manga Plus, e a Dawn Stussy, que é uma das maiores referências de tradução de japonês para o inglês da comunidade de One Piece. E todos eles traduzem de forma diferente da tradução oficial. Esse termo em japonês, Tsukawashi, significa literalmente enviar, despachar, ordenar, mandar em missão, entregar. Apesar da tradução oficial em inglês e em português optarem por domar, esse termo não é o consenso. Ah, Lipe, mas agora tu vai estar falando que o oficial tá errado. Cara, não exatamente, mas acontece. Eles podem errar. O próprio Roberto trabalhava na Manga Plus e teria traduzido de forma diferente do que está oficialmente. Então, em outro cenário, com ele, seria enviar. O Sandman, que é provavelmente a maior referência de tradução de japonês para inglês na comunidade de One Piece, já apontou algumas traduções não tão precisas da Manga Plus, que graças a ele foram corrigidas. Então acontece, né? Pode ser que realmente o termo mais preciso seja enviar, mas a gente também não pode descartar por completo essa ideia do domar, né? E mesmo se esse termo não tiver preciso, a teoria da origem das frutas só precisa de um ajuste para continuar funcionando. Ao invés de domar numa Pokébola os demônios, é só o próprio deus da floresta ter criado as frutas do diabo e a partir daí ter despachado os seus demônios. A origem da Red Line. Depois desse mural histórico, já se tornou praticamente headcanon de toda a comunidade de One Piece que a formação da Red Line veio através da queda da serpente infernal, fazendo alusão a Jormungandr, que é a serpente que circunda o mundo da mitologia nórdica. Show de bola, maravilha, é isso mesmo. Mas, além de levantar uma possibilidade alternativa para a formação da Red Line, eu quero relembrar um detalhe sobre ela, que eu imagino que muita gente já esqueceu, mas é muito importante. A Red Line é mencionada como um continente em forma de anel que envolve o mundo inteiro, criando fronteiras que separam o East e o South Blue do North e do West Blue, assim como também separa as duas metades da Grand Line. Literalmente, um elemento que separa o mundo, o limita, o restringe. Por isso que eu acho que a destruição dela ainda carrega o poderoso simbolismo de liberdade. Enfim, o outro detalhe que sabemos sobre ela é que uma gigantesca parte dela é desabitada, tendo apenas a grande capital do governo mundial Marejoa como uma região ali populada. Só que, você lembra o que a Nami falou sobre a Red Line lá no capítulo 604? Nossa querida navegadora menciona que a Red Line é um grupo de ilhas conectadas entre si, ou seja, esse continente colossal tem suas próprias áreas de ilha de verão, inverno, primavera e outono.
Para mim, Marejoa certamente é uma ilha de primavera, né? Mas esse aqui não é o ponto. A grande questão é que a Red Line é de fato um conglomerado de ilhas. É como se em toda a sua extensão houvesse diferentes ilhas agora conectadas que simplesmente a formam. Então, qual é a ideia que eu tô querendo trazer aqui, tá? Me parece plausível que antes da formação da Red Line como conhecemos, o mundo de One Piece era composto por duas Grand Lines, dois mares que se cruzavam, que após a criação desse continente gigantesco nunca mais poderão se encontrar, mas depois da sua destruição, certamente se encontrarão novamente. Se a Red Line é formada por diversas ilhas, por mais que talvez nenhuma delas tenha sido de fato habitada, não faz sentido que ela seja uma espécie de Grand Line que há muitos milênios subiu ou foi totalmente conectada de alguma forma? Aqui surgem duas possibilidades. Uma é seguindo com a ideia da Jormungandr, que a serpente infernal caiu sobre essa região do mundo e ali adormeceu, morta para sempre. Por isso as estações de cada ilha ainda permanecem vivas na Red Line. Sabe como as pontes Wolf, Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf conectam diversas ilhas? É possível que a Red Line faça isso em uma proporção absolutamente colossal, seja através da serpente infernal sobre as ilhas ou através da elevação da Terra formando a Red Line, que inclusive poderia ser justificada através dos poderes do Deus da Terra, que literalmente está junto da serpente infernal no poema do Primeiro Mundo, né, onde parece que tudo é construído. Curioso como o termo usado aqui é envolver o mundo em morte e escuridão. Não é mergulhar, jogar, afundar, é envolver, que dá muito essa ideia de algo realmente envolvendo o planeta, tal como uma serpente infernal gigante, colossal. Pois é. Meus queridos, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. E não esquece, a gente aqui ó, vai contra Imusama, tá? Tamo junto nessa aliança com o Luffy pra conquistar esse mar, pra trazer a liberdade pra esse mundo. Eu tenho que poder me expressar, eu tenho que poder teorizar sem, atentados contra mim. Já comprei inclusive uma nova, que é muito boa, só que deu problema nessa aqui. Mas tá tudo certo, tá? Tá tudo certo, vamos pra cima, vamos teorizar, vamos discutir, vamos falar de One Piece abertamente aqui, porque a gente tá em prol da liberdade. Imu, aqui você não se cria Gorosei nojento. Aqui você não se cria. Não esquece de deixar aquele like, você aí que é amigo, que está contra os Gorosei, que não quer que o governo... Se você não quer que o governo mundial submeta o mundo ao que eles estão fazendo, deixa o like, se inscreve no canal e junte-se a gente, essa tripulação, a grande frota dos Chapéus de Palha, tá bom? Então é isso, meu querido, espero que você tenha gostado. A gente se vê sem sombras de dúvidas num próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu! Galera, eu fui cobrado pra fazer pó de palha secreto. Eu vou fazer o pó de palha secreto com a minha cara aparecendo. E é o seguinte, aquilo ali quase explodiu na minha mão, cara. Quase. Eu tirei ele, eu desliguei ele, virei de costas e fez... Falei, irmão, que barulho é? Na hora que eu virei, tava saindo uma quantidade de faísca imensurável, muita fumaça. Aí eu falei, mané, deu algum cur... Bum, explodiu do meu lado. Bom, parece até que é nossa, uma grande explosão, né? Mas explodiu. Saiu do tripé que tava preso, até com parafusinho ali, soltou, voou, caiu no chão, ficou girando, saindo fumaça. Aí, enfim, deu aqui a resolução, tudo certo, bacana e tal. E o ponto que eu queria falar é... Esse é o pó de palha secreto de hoje, com a minha cara aparecendo. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima.